agradecer a Deus. Ontem tivemos a nossa reunião dos embaixadores do Rei, um número expressivo de meninos, e foi muito especial, foi muito bom, graças a Deus. Quero agradecer aos pais e quero pedir aos pais e à igreja que possam investir nesse ministério, nessa organização missionária, e que também possa incentivar outros meninos que talvez ainda não estão participando, que possam também participar. De 8 a 16 anos, você que conhece o filho da vizinha, o parente, convide-o para estar aqui, e será com certeza uma alegria para nós podermos recebê-los. Amém? Quero agradecer também, neste Novembro Azul, a presença dos homens. Na quarta-feira, tivemos quarta-feira passada, um momento muito especial, um culto dos homens, agradecendo ao irmão Edson, que trouxe uma palavra muito especial ao nosso coração, referente a essa importância do cuidado com o corpo e com a alma. Então Deus nos abençoou muito e também quer continuar nos abençoando. Amém? Eu quero deixar uma palavra ao nosso coração nesta manhã, dizendo a você, igreja, para que possa tranquilizar-se. Escuta esta palavra: tranquilize-se, Jesus sabe. Tranquilize-se, Jesus sabe. Estava lendo um texto da Bíblia, bem conhecido nosso, e Jesus ali, ele estava relatando aos seus discípulos acerca do conhecimento dele, acerca do que estava acontecendo, mas mesmo sabendo da realidade, ele incentiva os seus discípulos, ele incentiva a sua igreja, e eu queria muito que você tomasse posse desta palavra para você, porque nós falamos da obra de Deus, mas quando nós falamos da obra de Deus, não estamos falando apenas daquilo que a igreja está realizando aqui, mas quando nós falamos da obra de Deus, nós falamos da sua vida num todo, porque você, cidadão do reino de Deus, integrante do reino de Deus, a sua vida, do seu levantar ao seu deitar, é obra de Deus, amém? Porque aquilo que você pensa, aquilo que você faz, os contatos que você tem, todos os seus relacionamentos durante o dia, tudo que você faz, vai interferir positivo ou negativamente no reino. Então a nossa vida toda é a obra de Deus. Você lá no seu trabalho é a obra de Deus, você lá na escola é a obra de Deus, tudo que nós fazemos é a obra de Deus. Então não existe nada secular na nossa vida, porque o século já ficou para trás, e o Deus deste século também, glória a Deus por isso. Uma coisa importante de pensarmos acerca da onisciência de Deus, e o versículo que eu vou compartilhar para vocês, mostra para nós a onisciência de Jesus. E a onisciência de Jesus, onisciência, essa palavra, ela significa uma capacidade de entendimento acerca de tudo, uma capacidade de conhecimento absoluto. Então, Jesus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, sem que nada lhe seja oculto. Isso é muito importante nós frisarmos para o nosso coração. Porque quando nós pensamos aqui, queridos irmãos, na realidade do mundo difícil que nós vivemos, quando nós olhamos para esse mundo e pensamos que, meu Deus, como que nós vamos fazer para dar conta de tanto pecado, de tanta corrupção, de tantas coisas? Como vamos dar conta? Como vamos continuar sendo igreja num mundo que está como um rolo compressor tentando passar sobre nós? Como vamos dar conta de tudo isso? Mas Deus está dizendo assim: olha, eu sou onisciente, eu sempre tive ciência daquilo que você estaria vivendo no tempo em que você está. Então nada me surpreende, eu sabia que você passaria por isso,
mas isso não interfere na missão que eu tenho para você. Amém? Porque ele disse assim, olha, repito isso quase todos os cultos, porque você precisa frisar isso no seu coração e não permitir que isso se perca em você ou de você. Quando Romanos vai dizer que sobre todas estas coisas somos mais que vencedores. Jesus então, ele na sua onisciência sabia de todas as provas que viveríamos, do tempo difícil em que estaríamos, do contexto em que estamos inseridos e das suas dificuldades, mas ele disse assim, olha irmãos, igreja minha, discípulos meus, sobre todas estas coisas vocês serão mais que vencedores. E isso precisa ser a nossa bandeira, que não nos deixa abater-se e esmorecer, mas nós precisamos manter-nos vigorosos. E eu quero ler um versículo, 3 versículos em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38. Mateus capítulo 9, 36 a 38. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, versículo 36 ao versículo 38. (36 a 38). Amém? Glória a Deus. Eu leio assim: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos orar, vamos falar com Deus. Convidar a irmã Simone, por gentileza, que ore ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, queridos irmãos. Tranquilize-se, Jesus sabe. Jesus, fazendo uma análise da multidão que estava diante dos seus olhos, ou seja, do povo que fazia parte daquele contexto, mas acredito que Jesus, ele lançava naquele momento, pela sua onisciência, um olhar sobre toda a humanidade em todos os tempos. E Jesus vai fazer essa seguinte análise. Ele vai dizer assim que as multidões estão cansadas e desgarradas como ovelhas sem pastor. As multidões estão cansadas e desgarradas como ovelhas sem pastor. Não porque não haja pastor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Há um pastor que guia e conduz a humanidade, mas este rebanho, esta multidão precisa olhar para o lugar certo, para a pessoa certa. Então Jesus analisa a multidão e diz que ela está desgarrada e ela está cansada, como ovelha sem pastor, mas ela não está olhando para quem pode descansá-la e ajuntá-la. Ela está desgarrada porque cada uma está buscando para si pastores, está buscando para o seu próprio coração aquilo ou aquele que vai de alguma maneira completar o que falta no seu coração. Só que nós sabemos que só Jesus tem poder para dizer
poder e autoridade para dizer a todas as ovelhas, a todas as multidões, a todas as pessoas neste mundo: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Só Jesus pode dar esse alívio, só Jesus pode reunir este povo, só Jesus pode fazer daquela ovelha desgarrada uma ovelha que encontre rebanho e que possa ser pastoreada, porque todos nós fazemos parte de um grande rebanho, a igreja do Senhor Jesus. Mas interessante pensar que as multidões não mudam. Jesus olha para a multidão e diz que são como ovelhas desgarradas e cansadas. Olhamos para o mundo de hoje, para as pessoas desse tempo, e vemos que as pessoas no mundo continuam sendo pessoas que estão desgarradas e cansadas, como ovelhas sem pastor. Um mundo perdido que parece não encontrar auxílio e socorro, mas o pastor de excelência e com excelência está aqui. Jesus está entre nós, o Senhor está entre nós. Eu queria fazer algumas considerações quando dentro desse texto lido, o Senhor ele fala acerca da sua obra, dos poucos ceifeiros, ele fala da importância de nós realizarmos a obra dele, e Jesus me chamou e te chamou, Jesus nos comissionou para transtornarmos o mundo. A palavra nos conta lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, que Paulo e Silas estavam numa cidade chamada Tessalônica, e eles estavam trabalhando ali, eles estavam pregando, eles estavam indo às sinagogas dos judeus e pregando a palavra, e muitos se converteram, e aquilo causou ciúme no coração de alguns, e a palavra de Deus lá em Atos nos diz assim, que alguns homens maus e desocupados, a expressão que está nessa versão aqui, homens maus e desocupados, se enciumaram com o que Paulo e Silas estavam realizando ali, ganhando almas para Cristo, e eles então ajuntam um grupo de pessoas para prender Paulo e Silas, e vão à casa de um homem chamado Jasson, que supostamente Paulo estaria lá para prendê-lo, mas Paulo não estava na casa de Jasson. Então eles pegam Jasson, e eles pegam alguns irmãos que estão lá e levam-nos para os magistrados, para serem punidos, para serem condenados. E eles usam uma expressão, escuta, aqueles homens usam uma expressão, e eu quero ler para vocês, Atos capítulo 17, versículo 6, a expressão diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E quando eles usaram essa expressão de forma pejorativa, para dizer esses que estão transtornando o mundo, esses baderneiros, esses que estão agitando. Eles disseram isso de Paulo e Silas, de Jasson e dos irmãos, mas nós precisamos como igreja ser aqueles que vão transtornar o mundo de fato. É essa realmente a nossa função neste mundo, de sermos talvez o João Batista que vai incomodar o governador, porque não se cala diante do pecado. Nós talvez teremos que ser realmente aqueles que vão transtornar o mundo, porque a obra que Jesus deixou para nós não é pequena, e a missão nossa não é pouca, e Deus ele nos chama a sermos aqueles que vão influenciar o mundo e ganhar o mundo todo, se for possível. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. É para alcançarmos o mundo que fomos chamados, igreja. É para alcançarmos o mundo que fomos chamados.
para nos apresentarmos onde não somos desejados, para falarmos aquilo que não querem ouvir, para convidá-los a sair de um pecado que não querem deixar, para abraçarem uma fé que não querem exercer. Essa é a nossa função, essa é a nossa função de incomodar o inferno e incomodar o coração daquele que ainda não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. É a nossa missão como igreja do Senhor. E eu quero dizer que o tempo é pouco, o tempo é pequeno, e esse é o nosso tempo. Tranquilize-se, porque Jesus sabe a dimensão da obra que temos em nossas mãos. Jesus sabe a dimensão da obra que temos em nossas mãos. Mateus, versículo 37, disse aqui: então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é realmente grande. Jesus tem noção da dimensão da obra que Ele colocou nas nossas mãos. Não é fácil, irmãos, não é fácil. O trabalho que nós temos que desenvolver não é fácil. E o alvo específico para esse trabalho e para a expansão desse trabalho não é fácil, porque é o mundo todo. Ide, portanto, por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. A missão que Jesus entregou nas nossas mãos realmente é grande, como Ele mesmo declara. Mas nós não podemos olhar para esta obra como algo pequeno, porque quando nós olhamos para a obra de Deus como algo pequeno, nós não investimos tudo que temos e tudo que somos. Então Deus nos chama a investir na obra dEle, porque a dimensão da obra é conhecida dEle. Se Ele entregou esta obra nas nossas mãos, Ele acredita que nós vamos dar conta da missão. Você vai dar conta da missão, amém? Vamos dar conta da missão como igreja do Senhor, amém? Vamos dar conta. Só não podemos cruzar os nossos braços, temos que trabalhar. Escuta mais, tranquilize-se, porque Jesus sabe da escassez de recurso humano. Jesus sabe da escassez de recurso humano. Ele sabe a dimensão da obra. Ele vai dizer: realmente é grande. Mas Ele sabe também da escassez do recurso humano que nós temos, e Ele diz assim: são poucos os ceifeiros, são poucos os ceifeiros, e são poucos os ceifeiros mesmos, e nunca foi grande o número de ceifeiros. Jesus, Ele escolheu a dedo daquela multidão, naquele tempo, 12 homens, e são poucos aqueles a quem nós temos referência de obras e trabalho, são poucos. Alguns até se perderam. Aqueles que foram escolhidos por Jesus, nunca foi um número grande, nunca foi. Mas independente disso, Jesus, Ele diz a mim e a você: essa obra foi entregue nas tuas mãos. Não porque você é um povo numeroso, não porque você é mais forte. E quando eu falei inicialmente sobre a obra de Deus, e eu não estou falando apenas daquilo que a Igreja Batista do Alegre, ou que a Igreja do Senhor nessa terra realiza, mas eu falei que a obra de Deus engloba tudo que você vive, tudo que você é como cristão nesse mundo. A obra de Deus, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, todas as suas ações em todo lugar, representa a obra de Deus, amém ou não? Olha, é escasso, e Ele está dizendo aqui, são poucos os ceifeiros, mas você é um ceifeiro. E Jesus sabia que você seria um numa multidão, mas Jesus sabia que você, como pouco que é, poderia transtornar este mundo. Estes que estão transtornando o mundo chegaram também aqui, e acredito que seja o que Deus espera ouvir
o que Deus espera declarar acerca da Igreja Batista do Alegre. Esses que transtornam o mundo estão fazendo diferença em Timóteo. Porque se há outras igrejas trabalhando e fazendo a obra, glória a Deus por isso, mas isso não nos exime do trabalho que Deus espera de nós, porque Ele tem um trabalho específico para nós. Nunca fomos maioria, e a maioria nunca escolheu certo, visto que em todo o texto bíblico a maioria sempre deu problema e a maioria sempre trouxe dificuldades. Foi a maioria que ficou fora da arca, foi a maioria que gritou Barrabás, foi a maioria. Mas a igreja neste mundo como minoria, ela está firmada na rocha e ela tem todo o poder para realizar a obra do Senhor. Então você tem poder, então você pode, mesmo sendo pouco. Escuta, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, nós nos assemelhamos muito com o povo de Israel. O povo, depois que saiu do cativeiro egípcio, estava caminhando no deserto, e Deus vai dizer assim ao povo: escuta, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Eu não escolhi vocês porque vocês são o povo mais forte, o povo mais numeroso, não. Há outras razões pelo qual Deus nos escolheu, mas não porque somos mais fortes ou mais numerosos. E Ele sabe dessa realidade. Ele fala: olha, a obra é grande e poucos são ceifeiros. E isso traz uma responsabilidade para nós, irmãos, como ceifeiros. Se nós somos pouco em uma obra grande, isso fala que nós vamos ter que nos esforçar mais, trabalhar mais. Somos poucos, uma obra grande. Então, abrace a obra, abrace a obra. Tranquilize-se, Jesus sabe a quem pertence essa obra. Por que Jesus ele nos dá essa injeção de ânimo, mesmo sabendo da grandeza da obra e mesmo sabendo da escassez de obreiros? Por quê? Por que Ele coloca essa obra nas nossas mãos? Ele vai dizer aqui, Ele sabe a quem pertence essa obra, e Ele diz aqui: rogai, pois, ao Senhor da seara. Essa obra que Ele entregou nas nossas mãos tem um dono. Nós somos ceifeiros na seara do Senhor, é do Senhor essa obra. E se é do Senhor dessa obra, e se é do Senhor esta obra, nós não vamos precisar nos preocupar no sentido de acharmos que não damos conta e que não vamos conseguir. Porque se nós nos esforçarmos e dermos o nosso melhor, o dono da obra, ele capacitará aquele que é pouco, aquilo que é pequeno. Ele capacitará os seus obreiros, ele potencializará a sua obra, ele disponibilizará milagres do alto céu para que essa obra seja feita, exatamente para que nós não nos gloriemos, mas para que glorifiquemos o nome daquele que realiza, para que não tenhamos pretensão de achar que nós vencemos a guerra como Gideão, porque estávamos com 32 mil homens. Não, mas Deus venceu a guerra com apenas 300. Deus venceu a guerra com apenas 300. Então não é a multidão, mas é a qualidade do Deus que está à frente desse exército. O poder do Deus que está à frente desse exército. E Ele nos chama a confiarmos nessa obra e acreditarmos que nós podemos. Porque se Ele não puder, irmãos, ninguém mais pode. E eu quero encerrar essa palavra dizendo a você: tranquilize-se. Jesus sabe de onde pode vir o reforço. E Ele vai dizer assim: olha,
o reforço para essa obra grande, para esse povo pequeno, o reforço vem do clamor. E o Senhor Jesus, Ele nos convoca a orar, a oração, ao clamor. E Ele vai dizer assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, rogai, pois, ao Senhor da seara. Igreja, ore. Ministério infantil, ore pelas crianças, pelas nossas crianças e por muitas crianças que vão encontrar Jesus através desse ministério. Ministério de adoração e louvor, ore para que Deus os capacite e também envie outros para também compor esse ministério. Ministérios diversos, todos que aqui fazem diferença e executam trabalhos e funções especiais e importantíssimas na obra do Senhor. Acredite, a sua obra não é vã no Senhor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas vamos intensificar a obra, vamos diversificar a obra, vamos potencializar a obra com a oração, vamos buscar o poder daquele que pode trazer ceifeiros para esta obra, porque o Senhor está dizendo: rogai ao Senhor da seara para que Ele mande ceifeiros para a sua seara. E eu acredito que Deus vai levantar dentro do seu próprio povo, e Ele vai levantar pessoas que ainda não fazem parte do povo, mas que serão parte do povo. Clame, ore, seja um homem, uma mulher de oração, coloque a sua vida no altar, consagre-se. Como me alegrei nesses dias quando ouvindo de um casal, experiência sobrenatural que Deus realizou num momento de oração profundo. Como isso é bom, irmãos, e como Deus faz e mostra para a gente: olha, eu estou com vocês, rogai ao Senhor da seara. E nós podemos também encontrar reforço. Jesus está dizendo aqui: pela vontade soberana de Deus o Pai, porque Ele diz: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, a vontade soberana de Deus, Deus pode mandar mais ceifeiros. A obra é grande, ceifeiros são poucos, mas a obra é de Deus. Ele nos convoca a orarmos, e Ele nos diz que Ele enviará novos ceifeiros. Então há uma promessa de um acréscimo no rebanho do Senhor. Há uma promessa. Mas nós precisamos dar o nosso melhor e precisamos clamar ao Deus Todo-Poderoso para que isso aconteça. Amém, igreja? Que Deus nos revele essa verdade ao coração, porque Ele já revelou aos nossos ouvidos a sua palavra, mas Ele espera revelar também esta palavra no nosso coração, para que, tomando posse desta verdade, possamos então nos posicionar cada dia com maior firmeza, fazendo uso da nossa vocação que há em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus.